Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos falar sobre este DGX 670 da Yamaha. Antes de começar com esta review, gostava só de referir que este DGX 670 me foi cedido pela Yamaha para poder fazer este teste e gravar este vídeo. No entanto, a Yamaha não tem qualquer tipo de influência naquilo que for dito no vídeo. No vídeo de apresentação do canal, eu referi que iria trazer todo o tipo de teclados, não só teclados profissionais. Ora, aqui estou eu a cumprir a promessa com este DGX 670. O DGX 670 tem um posicionamento único na gama de produtos da Yamaha, porque na realidade não é um clavinova, também não é um teclado arranjador como um PSR SX 900 e também não é um teclado, um piano da série P, como por exemplo um P515. Então, vamos lá descobrir o DGX 670 e perceber exatamente do que é que se trata. Em primeiro lugar, é um piano. Nós temos aqui um teclado GHS com uma zona grave mais pesada e com uma zona aguda mais leve, no sentido de nos tentar proporcionar a sensação de estar a tocar num piano acústico. Para além disso, temos também o Piano Room, e o Piano Room permite-nos fazer alguns ajustes nos sons de piano, como por exemplo, alterar a posição da tampa do piano. Para além disso, também podemos fazer alterações no ambiente, em termos de efeitos do piano. Por exemplo, podemos ter um ambiente de sala de concerto, de uma sala normal, de um palco, de uma catedral, e voltamos à sala de concerto. Por isso, conseguimos aqui ter algumas alterações que são possíveis de fazer logo na hora com o Piano Room. Temos aqui também umas definições extra em que temos, por exemplo, a afinação, temos a brightness, temos o toque do teclado e temos também toda a simulação da ressonância de cordas que podemos ligar ou desligar. Ou seja, aqui no Piano Room nós podemos perceber que este instrumento é mais direcionado para o lado do piano e para nós podermos usufruir como se de um piano se tratasse. Para além do CFX, o DGX 670 tem muitos outros sons e tem também uma polifonia de 256 vozes para nós tirarmos o máximo partido destes sons.
Para além de um piano, o DGX 670 também pode ser um teclado arranjador. Nós temos aqui 263 estilos de acompanhamento automático, em que temos quase todos os géneros, e eu agora vou mostrar-vos alguns desses estilos de acompanhamento. Mas também tem mais características como o áudio via Bluetooth, a entrada de microfone, gravação e reprodução de áudio via USB e exibição de partituras para as lições, graças ao novo ecrã a cores, que também é uma novidade neste modelo. A juntar a todas estas características, temos um móvel redesenhado com um estilo muito mais elegante do que o seu antecessor, que combina com qualquer espaço e pode ser adquirido em preto ou branco. O DGX pode ser encontrado em lojas com um preço médio a rondar os 900 euros, sendo que temos que juntar a isso depois o suporte próprio e a pedaleira. Então, e o que é que torna o DGX 670 mais apelativo? O facto de ser um piano, mas também ser um teclado arranjador, e para além disso ter imensa tecnologia disponível, faz com que possa ser utilizado em várias circunstâncias, as quais eu passo a explicar. Em primeiro lugar, pode ser um piano de estudo, porque tem a ação, o som e até algumas funcionalidades de aprendizagem que lhe permitem desempenhar esse papel na perfeição. Depois pode ser perfeitamente um teclado para tocar ao vivo, porque temos a funcionalidade de teclado arranjador e, para além disso, também temos uma entrada de microfone em que nós podemos ligar um microfone e ele fica automaticamente a sair também pelo teclado. Temos um motor de controle de voz em que temos várias opções de controle da voz e temos também o controle do volume do microfone em separado. O que faz com que se torne muito fácil, por exemplo, de montar o sistema para tocar ao vivo. E por fim pode ser uma espécie de media center em que podemos utilizar o sistema de amplificação do teclado para ouvir música, graças à funcionalidade de áudio via Bluetooth. Também podemos gravar as nossas prestações e, para além disso, também podemos fazer karaoke, porque o ecrã mostra-nos as letras das músicas que nós temos que cantar. Agora gostava de referir algumas características dos estilos automáticos que achei importantes e vou agora mostrar com exemplos. Em relação ao estilo adaptativo, podem perceber que à medida que eu fui tocando com mais força, vamos mudando da variação A para a B, para a C, para a D, que é, neste caso, aquela que tem mais instrumentos e aquela que tem mais intensidade. Por isso, mediante a força com que nós tocarmos, o sistema ajusta o acompanhamento para ficar mais de acordo com a nossa forma de tocar. O Simple Style basicamente permite-nos tirar todos os outros instrumentos e deixar apenas a bateria e o baixo.
função do uníssono permite-nos usar um pedal adicional para que todos os sons do estilo de acompanhamento façam um uníssono com a nossa melodia. A função de acentuação junta alguns elementos de percussão, sobretudo pratos, para que nós possamos acentuar algumas partes que nós achemos mais importantes, bastante para isso tocar com mais força no teclado e ele automaticamente faz essas acentuações. E agora que já ficamos mais ou menos com uma ideia de tudo aquilo que o teclado pode fazer, gostava de vos passar aquilo que foram as minhas impressões acerca deste DHX 670. Começando pelos aspectos positivos, a primeira coisa que me saltou à vista foi a qualidade de construção. Nós temos aqui um instrumento extremamente bem construído, que nos dá a sensação de ser um instrumento premium, os botões, tudo isso, o próprio ecrã, temos realmente aqui uma sensação de evolução bastante grande em relação ao antecessor. Para além disso, o teclado também evoluiu bastante, não tem o mesmo nível de precisão dos Clavinova de gama alta, claro, mas cumpre perfeitamente bem a sua função e eu diria que também, em relação ao antecessor, evoluiu bastante. O som dos altifalantes também consegue ser bastante potente e bastante detalhado. A amostra CFX é sempre um ótimo cartão de visita e o resto dos sons que o teclado apresenta também são extremamente adequados para aquilo que nós pretendemos aqui. Em relação aos estilos, confesso que não é efetivamente a minha especialidade tocar com estilos, mas agrada-me o facto de haver uma preocupação em que cada vez mais a experiência seja o mais parecida possível com tocar ao vivo com uma banda. Existe só mais um aspecto que eu gostava de mencionar, que é o facto de, ao longo do tempo, me ter apercebido que existem configurações para tudo, ou seja, nós conseguimos, por exemplo, ter aqui uma mesa de mistura, temos aqui os canais dos estilos que podemos ligar ou desligar e depois no menu temos mais uma série de ajustes que podemos fazer e que fazem com que este teclado se torne extremamente completo e também jogam a favor daquilo que eu falei em relação a o teclado poder servir para tocar ao vivo. Em termos de pontos menos positivos, gostava de referir a questão do peso. Eu sei que há pouco disse que este teclado seria bom para tocar ao vivo e que teria todas as funcionalidades para isso, mas só apenas no caso de estar fixo no sítio onde for, neste caso hotéis, restaurantes, bares, etc. Porque para transportar torna-se demasiado pesado e volumoso. Outro aspecto que eu gostava que fosse diferente é o facto de não termos uma saída estéreo normal, com jacks. Temos neste caso apenas a saída de fones para conseguir enviar o som do teclado para um sistema de amplificação. E depois também me parece que poderia haver mais, pelo menos, uma entrada para um pedal de controlo, para podermos, por exemplo, controlar o volume, etc. Porque caso não tenhamos a pedaleira dedicada, acabamos por ficar só com um espaço para colocar um pedal, que neste caso terá de ser invariavelmente o sustain. Resumindo, parece-me que o DHX 670 é uma ótima proposta para quem quer não só ter um piano em casa para poder estudar, etc., mas também pretende divertir-se com o piano. Pelo preço que apresenta, parece-me uma proposta muito, muito interessante. Gostava só de referir aqui mais um detalhe, que é para quem tem filhos a aprender piano. Todas as crianças passam normalmente por momentos de desmotivação e o facto de terem um teclado em casa que lhes permite não só tocar piano da forma mais tradicional, mas que lhes permite brincar de todas as formas e feitios, inclusivamente colocando a tocar no piano músicas que gostam para depois poderem tentar imitar e tentar perceber como é que a música se toca. Todos esses aspectos jogam muito a favor do DHX 670 como um piano para ter em casa, para toda a família e também para combater essa desmotivação. Bom, e foram estas as minhas impressões acerca do DHX 670. Quero saber se concordam comigo ou não e, por favor, deixem as vossas opiniões na caixa de comentários. Para além disso, também quero-vos convidar a subscrever o canal, caso gostem do conteúdo deste vídeo e dos outros vídeos do canal. Da minha parte, vou continuar a praticar para ver se aprendo a tocar um bocadinho melhor com estilos automáticos e espero ver-vos no próximo vídeo. Obrigado, malta!